Olá pessoal, mais um programa hoje com Rosana Ferragutti na TV Jundiaí hoje. Hoje estou com a psicóloga Renata, aqui em Itupeva. Ela é especialista, gente, em adolescente. Vai ser um bate-papo legal, hein? Vai ser muito bom. Prazer receber você. Prazer. Muito mesmo. E tô curiosa para saber uma psicóloga que se especializou em adolescência. Exatamente. Eu costumo falar que eu acho que a intensidade é uma virtude. Intensidade é uma coisa boa. E qual que é a faixa etária que mais tem intensidade? São os adolescentes. E hoje a adolescência antigamente a adolescência era 14, 15, 16, né? Hoje ainda permanece isso aí ou eles estão mais avançados, com menos idade, já estão na adolescência? Então, a gente fala que assim, né, de acordo com a ciência, aos 9 anos de idade a gente já começa a ter algumas percepções de modificações no cérebro desse pré-adolescente. Então já existe uma pré-adolescência, já existem sinais. Nossa. E os estudos hoje falam uma coisa que deixa todo mundo meio triste, que esse desenvolvimento do cérebro, ele vai terminar por volta dos 26 anos. O desenvolvimento, quer dizer, vai ficar adolescência até os 26? Ah, exato. Porque o cérebro da gente, ele não muda de tamanho, mas ele se desenvolve, né? A parte da frente, que é a parte responsável por uma série de comportamentos do ser humano, ele vai ter todo esse processo de desenvolvimento até aproximadamente os 26 anos. Nossa, quer dizer, ai paz. Haja. E o que mais aparece aqui com problema? Os problemas é problema, né? Você fazer a solução, vai. Olha, existe hoje muito conflito de comunicação. Eu falo que comunicação é 90% dos reparos, 90% da convivência, né? Do bem-estar. E é muito problema de comunicação por conta da faixa etária mesmo, né? Da divergência. Eles hoje têm a internet, né? Coisa que na minha época não tinha, né? Então hoje eles têm tudo, eles têm o que é bom e o que é ruim na internet. Porque logicamente não é tudo ali, né? E os pais devem ficar doidos, né? Porque eles querem ficar no celular, e como é que vai estudar, fazer dever. Tem muita coisa, né? Nossa, tem muita coisa. E essa questão da tecnologia, ela é muito importante, né? Porque a gente não pode colocar a tecnologia como uma vilã. Sim. Mas a gente precisa ressaltar que os pais precisam sim monitorar, ou seja, adolescentes precisam ser monitorados no uso da tecnologia. Eles não podem ficar soltos, porque é um mundo afora. E se você deixa eles muito tempo soltos nesse mundo, eles não vão conseguir controlar o horário, eles não vão conseguir controlar os conteúdos e eles não vão conseguir desenvolver valores, muitas vezes, né, condizentes com o que é da família, porque aí eles estão, talvez, formando caráter, inclusive. E ela dá um conflito. Exatamente, isso aí é importantíssimo, porque é onde você começa a criar o caráter da criança, do adolescente, para virar um homem, uma mulher de responsabilidade depois, né? E é difícil o pai controlar tudo isso, porque aí que saem as brigas, as divergências. Exatamente, por isso que o mais legal é começar o quanto antes. O quanto antes você entender como funciona o adolescente, mais você consegue fazer aquilo que eu sempre falo, criar dentro de casa uma oportunidade de você desenvolver um ser humano saudável. Então, por isso que quanto mais você entende como funciona, como que você lida justamente com essa questão da internet, como que você cuida com os acessos, como que você monitora, controla, como que a gente entende a diferença entre privacidade, porque tem muito isso, né? Tem. Mas a privacidade, mas a gente invade e tal. E existe uma questão, que na internet, no mundo online, para adolescente não existe privacidade. Não. Né? E a questão é até fazer uma educação com eles de entenderem que se você está fazendo algo que você precisa esconder de alguém, é porque você está fazendo alguma coisa que não deve. Exatamente. E não deve, inclusive, porque a gente tem uma ilusão de que as coisas são privadas na internet. Ah, mas é só para os meus amigos mais íntimos. Ah, mas é porque eu escolho ali. E não é bem assim que as coisas funcionam. Porque um deles vazou, acabou. Exatamente. Vazou, acabou. Vazou, acabou. E né, a internet é cruel. A internet no mundo real, eles são cruéis. São cruéis ali fora, né? E fazer o adolescente entender que ele tem os direitos e os deveres deve ser bem complicado. Exatamente. Por isso que precisam ter combinados muito claros. Né? Eu falo que a casa da gente, ela é um ensinamento do que vai ser o mundo lá fora. Só que o mundo lá fora é muito mais duro. Dentro de casa, a gente consegue ir ensinando o adolescente através de combinados. O que os combinados eles atribuem? A consequência. Então, quando você tem uma consequência muito bem estipulada, aí o adolescente começa com o cérebro dele a pautar. Será que eu faço isso ou será que eu não faço isso? Então, você vai ensinando eles a utilizarem o melhor do cérebro quando você começa a colocar os pingos nos is, começar a ter conversas saudáveis, começar a ensinar a pensar.
Eu falo assim, que dentro de casa você ensina com amor. Fora de casa é a dor. É a dor, exatamente. Ali, porque você vai seguir ali fora, o mundo ali fora, mesmo dentro da internet ou nas ruas, é muito difícil. É difícil, né? É muito difícil. O ser humano, eu até achei, né, que depois da pandemia o ser humano fosse melhorar, parece que piorou. O senso de empatia, né, tá muito pouco desenvolvido na sociedade, né? A gente vem, por isso que eu falo que é uma questão, a adolescência é uma questão social, porque a gente pega toda uma classe e problematiza, né? A gente fala da geração Z, agora que a geração Z não quer nada com nada. Mas quem veio antes? Então, quem tá mostrando o futuro que é bom? Porque o que a gente tem também hoje na sociedade é muitos adultos infelizes, muitos adultos tristes. Mas é porque tá crescendo o índice de ansiedade, o índice de transtorno, sim, tá crescendo. Depressão. Sim. E depressão, sim, temos um alerta. Mas a gente tem reflexo de sociedade nisso. A gente tem hoje muito adulto seguindo uma vida adulta de uma forma infeliz. De uma forma que não tá de bem com a vida. E aí quando você tem um jovem olhando para esses adultos, o que ele pensa? Ele não quer. Exatamente. Por isso que as empresas estão com dificuldade. Porque eles não querem nada com nada. Empresas que fizeram um trabalho de colocar o ser humano mais como pensante de máquina, né, que fazer coisas que hoje a máquina pode fazer, a inteligência artificial pode fazer. A gente precisa começar a retrabalhar uma construção social para começar a fazer com que tudo comece a se encaixar, tudo comece a se atender. Então, empresas, conceitos, estilo de vida, com uma adolescência agora, com uma geração agora que vem chegando, querendo propósito, querendo conquistar algumas coisas diferentes, para além de um mundo muito material, né? Porque o mundo está muito material. E não que seja uma coisa ruim, o material ele é bom, ele faz parte do nosso universo, mas não é só sobre isso, né? Não. Porque a gente vê muita gente que construiu muita coisa e de agora se questiona, e pra quê? E pra quê? Porque a gente vem sem nada, volta sem nada. Isso é fato. Você pode conquistar coisas pra você ter uma vida boa aqui? Sim, mas não fazer isso a sua vida. Exato. Não fazer isso a sua vida. E outra coisa, realmente saiu uma pesquisa que as empresas, porque antigamente falava, daqui a 40 anos você não arrumar mais emprego, né? Todo mundo falava isso, que eu fiz 40 anos... Hoje está o contrário, as empresas estão procurando gente acima de 40 anos, porque diz que o jovem não está com nada, quer ficar o dia inteiro na internet, quer não sei o quê. Mas isso, a família, os pais, ensinam em casa, né? Exatamente. E assim, ensina em casa, né? E é o que eu falo, a gente precisa pensar muito numa mudança como sociedade para tudo, né? Porque essas pessoas que também têm 40 e 50 anos, elas também vão envelhecer. Sim. Então o que essas empresas vão fazer? Uma hora elas vão acabar. Então precisa ter uma construção pensante de o que precisa ser mudado hoje. E não é para uma coisa, né? A gente precisa se adequar a uma geração. Na verdade, a gente precisa reconstruir a sociedade, de como a gente pensa, como a gente raciocina, como que a gente quer construir. Empregos, não vão ter mais empregos. Mas a gente está pensando, será que a gente está pensando numa caixa muito do sistema de empregos, de CLT? Mas como é que eu posso dizer para você? Tudo que eles querem, a máquina nunca vai conseguir substituir totalmente o ser humano. Jamais. Uma coisa ou outra, mas precisa do ser humano para poder fazer ela funcionar. E para fazer justamente aquilo que a máquina não faz também. Exatamente. Que é ser humano. Que é ser humano, que é contato. Contatos, porque hoje em dia parece que todo mundo quer ficar dentro de uma casinha, trabalhando ali. Não é assim. Super. O ser humano, para ser saudável, ele precisa socializar. Muito. Precisa do outro. Porque quanto mais você fica em casa, mais você quer ficar. E aí vai ficar num ponto que você não vai ver mais gente na rua. Porque todo mundo trabalhando ali naquele espacinho, naquele computador, muita gente hoje procura emprego assim, né? Remoto. Porque tem a sua facilidade. E o que pode, até de uma certa forma, pode ser interessante. Sim, Mas para ter também um convívio com outras pessoas de uma outra forma, né? Não para você fazer disso um modo exclusivo, onde você fica dentro da caixinha. Naquela caixa, exatamente. E fala pra mim o seguinte, o que você dá umas dicas pros pais aí que estão com os adolescentes rebeldes em casa? Eu tive uma filha só, mas nunca fui rebelde, graças a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias. Olha, eu penso muito que, é o que eu falo, assim, a comunicação ela é crucial, né? Tem que entender... De conversar mesmo, né? Sim, e não é só o de conversar, mas é o como a gente conversa, porque a forma como a gente se comunica, a nossa expressão não verbal, o que a gente diz e como a gente diz, impacta e é diferente. Então, por exemplo,
É muito interessante os pais perceberem que quando você falava com o seu filho quando ele era criança, é diferente de quando você fala com ele agora. E os pais ficam muito perdidos nisso, porque é uma mudança bruta para todo mundo. Inclusive, existem os lutos dessa fase. São lutos importantes, que é o luto desse adolescente que não tem mais aquele corpo infantil e que não tem mais aqueles pais infantis, né, que tratavam ele quando ele era uma criança. Os pais mudaram e os pais também têm que viver esse luto de que, poxa, agora eu não estou mais falando com o meu bebê, a minha criança, agora eu falo com um pré-adolescente ou um adolescente, e a comunicação tem que mudar. E é aí que tem muito embate, porque fica confuso. Ah, mas é porque uma coisa muito comum que eu escuto é isso: eu queria que ele soubesse, não, eu queria que ele tivesse a responsabilidade suficiente para administrar o tempo dele na internet. E eles não têm, eles não têm. Né? Ou como, por exemplo, eu queria que a minha filha fosse mais organizada, mas aí ela não é organizada, alguém vem e organiza tudo pra ela. Então as coisas acontecem de uma forma mágica. Pra que eu vou me ocupar, né, de fazer isso? Então entender como um pré-adolescente ou adolescente funciona é crucial para os pais terem uma relação mais saudável. Por isso que eu me vejo hoje como uma especialista em adolescência, porque eu entendo que a educação parental é parte desse combo que é crucial para você ter uma fase extremamente saudável e, como eu falo, de uma grande potência. Introduzir, eu acho, as meninas, os meninos hoje, que não é só menina que é na casa, para ajudar, você tem esse dever, porque isso aí você começa a dar responsabilidade e falar, seu dever, você vai ficar na internet, você vai sair, mas você vai fazer isso. É o que não está acontecendo, porque, e antigamente também, a comunicação era um chinelo havaiana, né? Hoje, politicamente, não se pode mais, né? Sim. Então, parece que as coisas desandou um pouquinho também. É porque a gente não pode sair de um 8 pro 80, né? Confundir-se muito. A gente tem que agora... Você pode espancar, mas um tapinha na bunda não... É que, na verdade, não precisa. A verdade é que se a gente souber comunicar direito, se a gente souber fazer direito... Mas a maioria dos pais hoje não consegue comunicação com o filho. Então. Os filhos escondem coisas do pai, o pai não conta, sabe aquela coisa assim? E viram um caos. Mas aí que tá. Então, por isso que eu falo que a gente precisa de uma reconstrução de sociedade. A gente vem de uma coisa que eu falo que é muito... que eu falo muito isso. Eu falo que a gente vem de uma sociedade de pais quebrados. Somos uma geração agora que tem filhos adolescentes, é uma geração de pais quebrados. O que significa? Pessoas que cresceram, foram dando conta da vida, muitas vezes com algumas questões que não foram muito legais. Não foram resolvidas. Ser mulher e levar o carro na oficina não deveria ser sinônimo de preocupação, mas sabemos que muitas vezes é. A Helpcar nasceu para mudar isso. Nossa plataforma conecta você a oficinas confiáveis, onde o atendimento é baseado no respeito, na honestidade e na qualidade no serviço. E esqueça preços abusivos e termos técnicos complicados. Aqui você encontra profissionais qualificados que explicam tudo de forma clara e garantem um serviço justo e eficiente. Agende seu atendimento agora. 11 9 13 49 49 35. Atendimento em todo o estado de São Paulo. Helpcar.